Muito bem, vamos em frente. O resultado do BNDES de 2018 trouxe provisão de perdas bilionárias com empréstimos da era do PT. Um destaque, adivinhe para quê? Para os financiamentos a ditaduras. A Venezuela deu um calote de 2 bilhões de reais e 2 bilhões e 200 milhões de reais, para ser mais preciso. E a inadimplência de Cuba gerou rombo de valor semelhante. As ditaduras de Nicolás Maduro e Raul Castro representam, assim, mais de 70% das perdas do BNDES, com calotes, que chegaram ao total de quase 6 bilhões de reais no ano passado. Eu estou falando disso aqui há tanto tempo, todo mundo, todos nós, mas eu falava do empréstimo do BNDES para Odebrecht, por exemplo, construir o Porto de Mariel, lá perto de Havana, em Cuba, e aí o BNDES vira credor de Cuba. Cuba não paga aquilo que deve ao BNDES, tem que retornar esse dinheiro, e esse dinheiro não retornou, e eles foram adiando o pagamento das parcelas, pedindo para parcelar mais ainda, a longo prazo, aí não paga a parcela, vai uma missão brasileira lá para resolver esse problema, não resolve nada, e tudo isso foi deixado pelo PT, que ajudou a financiar essas ditaduras que oprimem a população, principalmente pobre. Diga aí, Rodrigo Constantino. Não, é exatamente isso. A minha pergunta é se alguém está surpreso, né? Quer dizer, o PT era um governo cúmplice desses regimes opressores, tirânicos, que matam, perseguem dissidentes políticos, né? E deu dinheiro do povo brasileiro. O BNDES se transformou na maior máquina de transferir recursos de pobre trabalhador para rico, com influência. Isso no âmbito interno. Só que o PT inovou e começou a financiar ditaduras, né, mundo afora. Era óbvio que isso ia acabar em calote, ninguém fica surpreso com isso. É uma vergonha, tem que abrir a caixa preta do BNDES. Acho que tivemos uma notícia positiva hoje, o deputado que você citou mais cedo aí, o Kim Kataguiri, parece que vai fazer parte, né, da CPI do BNDES. Nós temos que investigar, nós temos que encontrar responsáveis por esse assinte, por esse escárnio para com os recursos da população brasileira, né? Porto de Mariel, que você citou, tem o metrô em Caracas, foram vários financiamentos absolutamente sem qualquer tipo de explicação lógica, racional. À época, isso foi dito, eu fui um dos que disse, e a reação de todos aqueles que defendiam o indefensável, ou seja, o governo petista, e por motivos muito obscuros, era de que isso estava fomentando a economia brasileira de forma indireta. Eles tentaram justificar essa barbaridade com argumentos econômicos. Acreditem se quiser, financiar a construção do Porto em Mariel era bom para a economia brasileira. Está aí a resposta, o tempo não tarda e é amigo da razão. Esse pessoal é cúmplice de ditador e tirano. E chega, né? Já deu, como o Zé Trindade falou, né? A vitória do Bolsonaro tem que representar alguma coisa nesse sentido. A população brasileira não aguenta mais esse escárnio dessa turma da extrema esquerda com o país. Exatamente. Aliás, Zé Maria Trindade, Joaquim Levy está até discreto até agora nesse governo, né? Será que o homem está trabalhando? Tem que mostrar isso aí. Há uma cobrança, uma pressão do governo Jair Bolsonaro para que o ex-ministro e agora presidente do BNDES, Joaquim Levy, faça exatamente isso. Trata-se de um banco estatal, trata-se de dinheiro público e por isso mesmo deve explicações. Há um grupo ali que acha que por ser banco tem que preservar ali segredos bancários, né? E os empréstimos, as empresas, né? Isso se trata ali de um segredo empresarial, mas não, tem que colocar na rua mesmo todos. Eu vou te dizer, Constantino, que essa história aí de dizer que era a economia, não era, isso aí não era. E eu desconfio até que nem se trata de uma justificativa ideológica, não. Isso é roubo mesmo. Para cada empréstimo para esse país sem fundos, né, significava dinheiro no bolso dessas pessoas que autorizavam ou que acionavam a diretoria do BNDES para fazer esses investimentos danosos. Eu acho que devia tomar dinheiro dessas pessoas para ressarcir o dinheiro do BNDES, que é dinheiro público. Todo mundo sabia que isso não ia dar certo. Você tem razão, não há como duvidar disso. Agora, a novidade aí, Felipe, é o seguinte, é porque a legislação obriga o banco, depois de um determinado tempo de inadimplência, ele acabar declarando como inadimplência, ou seja,
Perdeu, doutor. Então a história é essa, é uma obrigação legal de que em determinado, não sei exatamente quanto tempo, a inadimplência quando chega a um determinado ponto, o banco é obrigatoriamente, o banco é obrigado a colocar como perdeu, como um crédito que não será recebido e pronto, não dá para contabilizar como crédito e sim como prejuízo. Chegou a esse ponto que todo mundo, como disse o Constantino, sabia, não havia dúvida disso, né?